O Guarani venceu! E agora o Cano pede pênalti no enrosco na área, um possível toque de mão. O Guarani vem para o contra-ataque, aqui pela esquerda. Alan abre o jogo, boa bola para o Bruno, cruzamento para o Alan! Lucão! Sensacional, goleiro! O Vasco perde a chance, o Voaden pede para o Nenê parar. O VAR, acho que, não sei se o VAR tá olhando o lance da mão. Vamos lá, Cadu. Primeiramente, o lance lá atrás, o Índio acabou fazendo a falta em cima do Gabriel Peck, que acabou recebendo o cartão amarelo. E aí, de repente, o lance ali, o contragolpe da equipe do Vasco, o Cano foi disputar de cabeça ali junto com o zagueiro da equipe do Guarani. E aí o Cano ficou assintosamente reclamando de mão. Né? Ali está sendo repassado novamente. O lance vai pro VAR, viu, o Diego? O lance vai pro VAR, o Leandro Peruaden vai ali no vídeo checar ali esse possível toque de mão do camisa 20, o Bidu, da equipe do Guarani. Fato é de que o Leandro Pedro Voaden está na cabine, está checando o possível pênalti, um toque de mão do Bidu. Ele já tem a decisão. Sinalzinho do VAR, pênalti! Penalidade máxima para o Vasco! O Leandro Pedro Voaden foi chamado pelo Jean-Pierre Gonçalves, ambos do Rio Grande do Sul, mesmo árbitro que é a cara do Vin Diesel. Pênalti para o Vasco, Cadu! Pênalti pro Vasco, né? A imagem ali influencia o árbitro, Diego. Porque se ele vê no lance normal, me parece ali que parecia que a bola acaba sendo resvalada assim, mas que não teve a intenção. Mas no momento da imagem ali, a bola claramente bate na mão ali do Bidu. E aí o árbitro da partida marca pênalti, o Leandro Peruado. Pênalti pelo Vasco! Os jogadores do Guarani vão à loucura, reclama com o árbitro, fala pro goleiro ali, o Rafael Martins, ir para a área, demonstra como foi, a bola bateu ali no peito da mão, aí os jogadores reclamam, enfim, ficam indignados, mas tudo isso acontecendo aos 40 minutos do segundo tempo. O pênalti tem uma marca da cal a ser cobrada lá no Brinco de Ouro da Princesa, viu, Diego? Pênalti pro Vasco. Então, e aí, Fábio Dias, rapidamente, foi pênalti? Muito pênalti, muito pênalti. O Bidu foi assintoso demais ali e é uma chance que cai dos céus pro Vasco. O Vasco não jogou nada e, sinceramente, não merece fazer o gol não, viu, Diego? Claro, quem tem o Cano acredita sempre, não pode ser diferente, tem 11 gols no campeonato, é o artilheiro do Vasco, o artilheiro da Série B é o Edu. O Cano tem 11 gols, assim como o Jean Carlos, pode chegar a 12 e empatar com o Rafael Navarro do Botafogo. O Léo Garmalho, é artilheiro do Coritiba, com 15 gols, fez gol, inclusive ontem, o Léo Garmalho. Pênalti pro Vasco. Vai o Cano para cobrança. Rafael Martins posicionado no centro do gol. Germán Cano na bola. Pé direito. Autorizado. A torcida do Vasco acredita no Cano. Ele partiu. Bateu. Sensacional o goleiro. Sensacional o Rafael Martins. O Cano bate o goleiro com o pé esquerdo, salva o Guarani. E ele comemora como se fosse um gol. Sensacional, Rafael. E vem no ataque lá pela direita com o Pablo, vai ficar na cara, pode pintar o gol. Gol do Guarani! Gol do Bugre! Pablo! Toque de
vibração dos mais de 4.000 torcedores no Brinco. Pablo! O Guarani tá na frente e o detalhe do gol é seu, Cadu! Ah, Diego Santos do futebol. Com requintes de crueldade para o Vasco, após perder o pênalti, teve a cobrança de escanteio, acabou afastando a zaga do Guarani. E aí o contra-golpe. Pegou a zaga do Vasco completamente aberta, tentou cortar ali ainda o Leandro Castan, mas a bola ficou. Ficou com o Pablo, que disparou em velocidade, chegou cara a cara com o goleiro Lucão, e aí só completou para o fundo da rede. Abre o placar a equipe do Guarani, depois de sofrer um pênalti. Abre o placar a equipe do Guarani, 1-0 no Brinco de Ouro, Diego. Ah, eu não sabia que ia ser tão dramático assim. Disse antes do pênalti que o Vasco não merecia sair na frente por tudo que não fez durante todo o jogo. Não saiu, o Cano bateu mal o pênalti. E um mérito total para o contra-ataque do Bugre, né? Saída rápida pelo lado direito, o Pablo recebeu a bola escorada pelo Bruno Sávio no meio campo e dessa vez teve frieza para deslocar talvez o melhor jogador em campo, no caso do Lucão. Vitória justa do Guarani, precisou chutar 20 vezes no gol para abrir o placar, mas conseguiu com méritos. Peço agora para você, Fábio Dias, esmiuçar o jogo, sua análise da partida. Guarani 1, Vasco 0. Vasco da Gama acaba sendo derrotado, mais do que o Vasco ser derrotado, é destacar a ótima atuação do Guarani. Nem sempre você ter 90% de posse de bola no futebol é válido. O Guarani hoje assumiu uma postura bastante defensiva, mas uma postura correta diante de um time que tecnicamente tem peças melhores, né? Mas num contexto geral não funcionou. E o Guarani acaba sendo coroado num final de jogo histórico, né? Não quero banalizar aqui a palavra histórico, mas o que aconteceu aqui nesse capítulo da Série B do Brasileirão de 2021 foi um pênalti num jogo em que o Vasco da Gama não criou absolutamente nada para vencer o jogo, os principais jogadores do Vasco não fizeram nada na partida, e aí eu cito vários, cito o Nenê, cito o próprio Cano, cito o Marquinhos Gabriel, o Andrei, que é um bom meio-campista e tudo mais. Não fosse o Lucão, a derrota do Vasco da Gama seria muito maior, e de repente cai do céu um pênalti na jogada escorada de cabeça do John Sanchez. O Bidu faz o que fez, uma penalidade até assustadora para os padrões mesmo de Série B do Brasileirão, e aí o Cano chuta no meio do gol. Não vou tirar o mérito do goleirão Rafael Martins, mas eu vou destacar. Quando você tem um centroavante que vive de um toque na bola para concluir a jogada, não é um centroavante tecnicamente dos mais hábeis. O Herman Cano não é conhecido por ser um primor técnico, ele é conhecido por ser um cara muito eficiente. Mas quando você tem uma partida em que o Vasco dá 2 chutes no gol em 45 minutos de segundo tempo, em 50 minutos de segundo tempo, um chute a cada 25 minutos, e você tem a chance de vencer um jogo contra um concorrente direto para suposta vaga no G4 do Brasileirão para avançar e subir para a Série A do Brasileirão, não dá para tirar a responsabilidade de um cara como esse. Tudo bem, é o artilheiro do Vasco na temporada, tem todos os méritos, é um cara que tem entregado muito, mesmo quando os times nos quais ele joga dão pouco a ele, mas o Cano não tinha o direito de perder uma oportunidade como esta. O Vasco não jogou nada, mas ele poderia ter dado a vitória ao Vasco da Gama e ele perdeu o pênalti. Bateu muito mal no meio do gol. Não entendi por que o Nenê não bateu esse pênalti. Tudo bem, o Nenê não estava jogando bem e já perdeu o pênalti nessa Série B, perdeu um pênalti contra o Sampaio Correia na reta final, batendo muito mal. Mas um pênalti como esse, cara, o Nenê tem muito mais tranquilidade, muito mais capacidade, é muito mais especialista em pênaltis do que o Cano. E aí, numa escolha entre Nenê e Cano, talvez eu escolhesse o Nenê. Mas claro que é muito mais fácil falar agora, depois que o Cano perdeu o pênalti, do que
naquele momento. Era o artilheiro do time, tinha que assumir a responsabilidade e bateu no meio do gol. Só fazer um asterisco, quando o Vasco da Gama foi rebaixado para a Série B do Brasileirão, o Cano teve uma oportunidade num pênalti contra o Internacional na 36ª rodada do campeonato. Vasco e Inter se enfrentaram em São Januário. O Vasco saiu atrás no marcador e o Cano teve um pênalti faltando 10 minutos para acabar o jogo também. E ele perdeu a penalidade e o Vasco caiu por diferença de critérios de desempate. Fortaleza se salvou em 16º com 41 pontos e o Vasco com 41 pontos em 17º. Critérios de desempate ali fizeram com que o Cruz Maltino caísse. Ou seja, se o Cano fizesse aquele gol, talvez o Vasco não tivesse caído. E hoje, talvez o Cano tenha sepultado de vez a oportunidade do Vasco subir. Não o Cano, o Vasco, né, no geral. O Cano perdeu o pênalti, mas o Vasco como um todo fez uma péssima partida. E o Guarani, com todos os méritos, venceu o jogo. Venceu porque teve a melhor postura desde o início da partida, com o Todinho participando muito bem até sair machucado ainda no primeiro tempo, com o Júlio César sendo um cara bastante ativo do lado esquerdo, mas se movimentando muito, trocando de posição, tabelando com o Bidu, que poderia ser o vilão da partida cometendo o pênalti que cometeu, com o Bruno Silva sendo uma peça importantíssima ali na cabeça da área e sendo não só o cara que defendia e protegia a própria área, mas o cara que iniciava a saída de bola do time do Guarani e no geral, o Guarani mereceu vencer. Pelos números, pela letra fria da lei do jogo, 19 chutes, 8 no alvo. Só em chutes no alvo, o Guarani superou o Vasco em chutes totais, 8-7. E o Lucão foi o melhor jogador em campo, fazendo várias defesas. Foram pelo menos defesas de porte, de peso, foram pelo menos 4. Ele fez 7 defesas no total. No final, no contra-ataque, e até cruel, né? Logo depois do Cano ter perdido o pênalti, o Pablo acabou marcando o tento que deu a vitória para o Guarani, que está vivo. E estaria mais vivo ainda se não tivesse perdido de virada na rodada passada para o Confiança, quando chegou aos 46 do segundo tempo vencendo por 1-0. Então, o Guarani estaria na zona do G4 do Brasileirão nesse momento se tivesse vencido aquele jogo. Estaria com 55 pontos contra 54 do Goiás. O Guarani acabou perdendo aquela partida, não tem como voltar no tempo, mas o Guarani está vivíssimo na briga para retornar à Série A do Brasileirão. O Vasco, depois da partida de hoje, depois da derrota terrível, tenebrosa, de virada, sofrida semana passada em São Januário, para mim dá adeus a disputa para a Série A do Brasileirão de 2022 e vai amargar mais um ano na Série B. Pela primeira vez, o Vasco cai num ano e no ano seguinte permanece na Série B depois desse resultado e principalmente depois desse jogo catastrófico. Destacar que o Guarani é um time que brigou muito, cara. Brigou muito, o brilho do time foi bastante comovente. A celebração dos jogadores na reta final, com o goleiro, o Rafael Martins, celebrando e chorando bastante pelo pênalti defendido, são reflexos de um time que batalha e está batalhando muito para voltar à Série A do Brasileirão. Com muita dificuldade, sem tanto holofote assim, embora seja o único time do interior campeão brasileiro desde 1971, quando o Brasileirão passou a ser disputado, e mesmo antes, com Taça Brasil, com o Robertão e tudo mais, que contrasta com o Vasco da Gama, que está morrendo lentamente, né? Na Série B do Brasileirão, um time que até esboçou alguma reação com o Fernando Diniz, até demonstrou alguma capacidade de lutar, de brigar, de mostrar bom futebol, de venceu em sequência aí, desde que o Diniz chegou, o Vasco empatou 2 jogos que não poderia ter empatado, cedendo os resultados nos acréscimos, depois engatou uma série de 3 vitórias seguidas, pensamos, agora vai. Perdeu aquele jogo para o Sampaio Corrêa, mas logo em sequência acabou vencendo o Coritiba, então líder do campeonato, e segue sendo o Coxa. Pensamos, vai se recuperar. Aí empata com o Náutico, depois de estar na frente, de virar o primeiro tempo na frente 2-1, e toma 2 sapatadas em seguida, assim, para o CSA, saindo na frente, e hoje para o Guarani, perdendo da forma como perdeu, com um pênalti sendo desperdiçado, e 1 minuto depois sofrendo o gol do Pablo. Entendo que é uma morte lenta e dolorosa. O Vasco vai ficar na Série B do Brasileirão para a próxima temporada e vai rechear uma Série B que tende a ser ainda de maior peso.
Coritiba e Botafogo, 2 campeões brasileiros, devem subir. Ainda não sei quem vai ser o terceiro, nem quem vai ser o quarto. Acredito que o Vasco não estará nem na terceira, nem na quarta colocação na 38ª rodada da Série B. E ano que vem vai ter time grande recheando essa Série B, que vai continuar histórica.